Beleza, pessoal chegando aí ainda. Pessoal chegando. Vamos lá, vamos lá. Aí, galera, hoje nós vamos falar sobre planejamento estratégico. Hoje a ideia é a gente dar uma introdução, porque no dia 19 de janeiro agora, a gente tem o nosso workshop, vão ser ali 2, 3 horas de atividades intensas. Então, eu resolvi abrir essa aula gratuitamente, que a nossa aula é introdutória, né? Então, ela vai fazer parte lá do nosso curso gravado, essa aula introdutória, mas é legal que aqui, na verdade, no dia do workshop, a gente vai ter muito mais conteúdo prático do que o conteúdo teórico, né? Porque o conteúdo teórico eu vou dar todo hoje, aberto para todo mundo. Então, quem quiser fazer o workshop Planejamento Estratégico, a parte prática desse workshop, o Bruno vai colocar aqui no chat o nosso link do nosso workshop de planejamento estratégico. Pode colocar aí no chat, Bruno, para o pessoal. Quem quiser, até amanhã, né, dia 10, primeiro lote desse planejamento estratégico. Então, ele está R$ 97, depois vai aumentar para 147, se eu não me engano. E daí, bora lá, vamos para a nossa aula, que a gente tem bastante conteúdo para passar aqui. Primeiro, eu queria definir com vocês o que é o planejamento estratégico. Engraçado, está aparecendo dois mouse aqui, não sei porquê. O que é o planejamento estratégico? O planejamento estratégico nada mais é do que o planejamento da sua empresa, onde ele engloba toda a parte estratégica, tática, de atividades, metas, enfim, você vai conseguir colocar tudo aqui dentro desse planejamento estratégico. No dia da prática, vocês vão ter um monte de planilha para a gente poder preencher, porque fica tudo planilhado, tudo organizado direitinho, e isso ajuda bastante a gente a se organizar e poder consultar esse material com frequência durante o ano e tudo mais. E daí, lá dentro do planejamento estratégico, você pode adquirir o nosso acompanhamento trimestral, você pode adquirir o nosso acompanhamento mensal, porque daí a gente vai fazer com que a sua empresa, a gente vai colocar a mão na massa junto com vocês para passar algumas orientações todos os meses ou todo trimestre, dependendo do pacote que você quiser adquirir. E a gente vai ajudar você nesse processo de crescimento da sua empresa. Então, vamos lá para a gente poder entender um pouquinho. Antes da gente começar, queria pedir um favor para vocês que me sigam ali nas redes sociais, @RômuloBalga, no Instagram, no meu LinkedIn, Rômulo Balga, na Company, né, na minha empresa de tecnologia, MaxBot Oficial, e no YouTube, onde a gente coloca esses vídeos, essas aulas todas gratuitas e tal, a gente disponibiliza esses vídeos gratuitamente lá no YouTube, então você pode procurar lá por MaxBot no nosso YouTube, e isso acaba ajudando a gente a crescer por lá também. Você acaba consumindo um baita de material, porque são mais de 400 vídeos que a gente tem lá, então tem muita coisa que a gente pode ajudar você na parte de atendimento, vendas, pós-vendas, suporte, enfim, tem um material muito rico lá. Mas vamos lá. O porquê fazer um planejamento estratégico, né? E daí eu trago aqui aquela velha frase de Alice no País das Maravilhas, que eu espero que vocês tenham assistido esse filme, né? Quando a Alice se vê num dilema ali, daí, se eu não me engano, tem muito tempo que eu assisti o filme, mas se eu não me engano, acho que é o gato que fala com ela, perguntando para onde ela quer ir, ela não sabe muito bem e tal, daí o gato fala, né? Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, o planejamento estratégico ele ajuda exatamente a gente a determinar esse caminho, né? Não é escolher qualquer caminho, não é deixar tudo por conta do acaso. O planejamento estratégico serve justamente para a gente poder traçar. Então, eu costumo falar que o planejamento estratégico está para a empresa da mesma forma que o GPS, que o Waze, que o Google Maps, enfim, seja lá qual aplicativo que você usa de GPS, ele está para uma viagem, né? Então, se você muitas vezes, eu pelo menos quando viajo, mesmo que eu conheça o caminho de cor e salteado, eu coloco o Waze para poder evitar algumas multas e radares, né?
Então, eu faço a mesma coisa na minha empresa. Eu preciso desse planejamento estratégico, porque esse planejamento estratégico é o que vai nortear todo as decisões que a gente vai tomar aqui na empresa. Tudo que vai tomar de decisão na empresa leva em consideração aquilo que está naquele documento. Só que esse documento ele não é construído por uma pessoa só, ele não é construído só por mim, que sou o CEO, né, que eu sou presidente da empresa e tal. Não, ele é um documento que ele é construído por todos, e daí a gente junta isso tudo dentro de um planejamento estratégico, que aqui na Maxbot a gente vai viajar até Uberlândia, porque a gente tem alguns sócios lá, Uberlândia e Uberaba, né? A gente tem alguns sócios lá, e daí a gente vai se reunir todos lá nessa cidade, nessas duas cidades maravilhosas do Triângulo Mineiro, para a gente poder condensar isso tudo dentro de um grande documento, dentro de um plano de ação que vai traçar a nossa trajetória para os nossos próximos 12 meses. Então, todo ano, no mês de janeiro, a gente faz esse exercício. No final do ano, a gente vai coletando os dados do ano, vai armazenando isso, porque esses dados vão municiar a gente, vai deixar a gente com mais munição para a gente poder planejar o próximo ano. Então, é exatamente nessa etapa que a gente está, de começar a preencher as planilhas e tudo mais, para depois a gente discutir a parte estratégica e tática lá nessa reunião de planejamento estratégico, que deve ser uma reunião de 2 a 3 dias. Então, não é uma coisa que é feita num dia só, em um momento só, não. A gente tem o dia da parte estratégica, a gente tem o dia da parte tática, tem o dia de debruçar essa parte tática em planos de ação, em atividades, para a gente poder distribuir isso para todo o time, e depois ter meios de comunicar tudo que foi decidido no planejamento estratégico para todo o time, porque todo o time ele tem que estar sabendo qual que vai ser o caminho que a gente vai percorrer. Porque senão fica aquela coisa de, pensa que tem 6 pessoas numa canoa, cada uma remando para um lado. Essa canoa não vai sair do lugar, provavelmente. Então, ela vai ficar girando no lago, sempre no mesmo lugar. Então, o planejamento estratégico ele é um planejamento que ele é construído em sua totalidade por todo mundo da empresa. Ah, Rômulo, mas sou só eu na minha empresa. Então, beleza. Então, você hoje é todo mundo, mas pode ser que amanhã você contrate outras pessoas, talvez para você alcançar as metas que você vai determinar nesse ano de 2023, você precisa de mais pessoas, e daí você vai colocar essa necessidade dentro do seu planejamento estratégico. Então, você vai colocar assim, ó, eu consigo levar a empresa até o faturamento X. Aí eu preciso contratar um vendedor, porque daí eu vou cuidar de outras áreas. Então, beleza, quanto tempo vou demorar para poder alcançar essa meta? Essa meta eu vou conseguir alcançar ela em março. Então, beleza, em março eu já me programo para poder contratar. Porque a parte de contratação não é só você pegar um cidadão na rua e falar, ô fulano, vem cá, vem aqui ser meu vendedor. Não, você vai ter que fazer um processo seletivo, você vai ter que fazer entrevista, vai ter que conversar com muitas pessoas. Talvez você contrate uma empresa de recrutamento e seleção de colaborador e tudo mais. Então, tudo isso é vislumbrado dentro do planejamento estratégico, e é exatamente sobre isso que a gente vai conversar. Então, beleza. Esse aqui é um dos pontos que eu vejo as empresas darem, na verdade não é darem, não, é não dar a devida atenção, que é a definição de missão, visão e valores. Por que que as empresas não fazem isso? Muitas empresas, e daí eu digo até algumas empresas multinacionais, a missão, visão e valores dela são frases bonitinhas, tópicos bonitinhos, que foram feitas para ser colocado lá no site, no Quem Somos, lá do site dessas empresas. Mas, na verdade, o que norteia a gente são essa missão, visão e os valores, né? Os valores, ele tem que ser algo que é comunicado para todo o time da empresa. Todo mundo tem que estar alinhado com aqueles valores. E tem valores ali que são valores que não têm negociação. Por exemplo, aqui na nossa, eu acho que eu vou apresentar, tem ali, mas só para poder dar um exemplo, um dos valores que a gente tem, que eu não lembro se está aqui, deixa eu ver, integridade e transparência, por exemplo. Integridade e transparência
é um valor imutável. A gente não aceita que a pessoa não seja íntegra e transparente com a gente, com os nossos clientes, com a família dela, enfim, a gente é uma empresa que tem gestão à vista, que todo mundo acompanha os nossos indicadores, que todo mundo tem acesso a todas as nossas informações e tudo mais, todo mundo interno, né? Todo o time interno, não o mercado, né? Não é todo mundo tão aberto assim, não. Mas, de qualquer forma, é um valor que não tem mudança nossa. Então, eu queria explicar melhor como que funciona cada um desses três, né? Então, a missão, o que é a missão? É o propósito da empresa existir. Assim, por que a empresa existe? Então, por que o MaxBot existe? O MaxBot existe porque a gente quer revolucionar o atendimento ao cliente. Essa é a missão. E a gente tem ali a nossa visão também, que a nossa visão, a visão é a situação em que a empresa deseja chegar, em período definido de tempo. Então, eu não vou lembrar qual que é o período agora, mas a gente quer impactar o atendimento ao cliente de 100 mil empresas no Brasil. A gente hoje até hoje, impactou mais ou menos umas 2.000 empresas, que foi o que já passou é, do nosso sistema, já consumiu o nosso conteúdo e tudo mais. Se levar em consideração o conteúdo, é até mais, mas a gente leva em consideração, dentro dessa visão, só quem já foi cliente, né? Então, a gente tem ali aproximadamente 2.000 empresas que nós impactamos de alguma forma o atendimento ao cliente delas. E os valores são as ideias de atitude, comportamento e resultado que devem estar presentes nos colaboradores, nas relações da empresa, com seus clientes, fornecedores e parceiros. Então, como você pode ver, o valor ele não é só um valor entre os colegas de trabalho, mas é um valor entre o negócio e o mundo externo, né? Então, da mesma forma que a gente se relaciona e atende bem um cliente, a gente faz o mesmo com o fornecedor, faz o mesmo com o parceiro comercial, faz o mesmo com todo mundo e a gente deixa todos esses valores muito transparentes para todo mundo. Então, quem está conversando com a gente sabe que a gente vai trabalhar muito dentro da transparência, dentro da honestidade, dentro de todos os valores que eu vou mostrar para você. Então, eu trouxe aqui como que são a nossa missão, visão e valores, né? Então, a nossa missão é a MaxBot cria um mundo onde as empresas são capazes de oferecer um atendimento digital diferenciado, mais eficiente, que proporcione alto grau de satisfação dos seus clientes através de ferramentas e treinamentos. Então, o treinamento é exatamente o que eu estou fazendo aqui. Treinamento é a parte que a gente colocou dentro do nosso produto agora, já no final de 2022. Ah, mas por que não foi antes? Porque antes a gente tinha que trabalhar muito mais a nossa ferramenta. Então, já estava previsto dentro do nosso planejamento de 2022 que a partir da metade do ano de 2022, esses treinamentos tinham que entrar em pauta e a gente tinha que começar a modelar ele para a gente poder começar a vender isso. E é o que a gente está fazendo, né? Hoje a gente vende ali mentorias de atendimento ao cliente, né? Hoje a gente tem a mentoria que está aberta, atendimento lucrativo, a mentoria de 30 dias de acompanhamento, 4 reuniões, um curso super completo, todo gravado, e mais as mentorias, acompanhamentos ao vivo e tudo mais. Então, a gente está começando a impactar as empresas dentro dos nossos treinamentos também. E qual que é a visão? Ser a melhor empresa no ramo de atendimento digital ao cliente, sendo considerada uma empresa parceira focada no sucesso do cliente. Então, para quem é nosso cliente aqui na MaxBot, acho que hoje não tem ninguém aqui, eles sabem o quanto que a gente se preocupa com o atendimento deles. Então, quando o cliente ele chama o nosso suporte ele é um suporte altamente investigativo para a gente entender todas as dificuldades que esse cliente está tendo dentro da nossa plataforma para que a gente consiga resolver de forma mais rápida possível, da melhor maneira possível e sem causar prejuízo, tanto para o cliente quanto para a gente, né? Então, são dentro dessas 3 diretrizes que a gente trabalha o nosso suporte. Então, quem é cliente, ele já está acostumado com isso. Ele sabe que se ele chamar no nosso chat de atendimento lá, no nosso chat de suporte, no máximo 30 segundos, assim, quando está muito cheio, em 1 minuto,
ele vai ser atendido e a gente já vai começar a fazer a tratativa para resolver o problema dele, né? Quando está tranquilo, em 5, 10 segundos, às vezes é só o tempo da notificação bater para a gente já inicia o atendimento desse cliente, já começa a fazer as tratativas necessárias. Então, isso é uma visão que a gente tem de melhoria do nosso atendimento. E muitas empresas veem como que a gente faz esse atendimento e pede ajuda para a gente também, para a gente poder colocar esses mesmos processos dentro dos negócios deles. Foi daí que nasceu as mentorias, né? Daí que nasceu os treinamentos todos que a gente vai lançar um monte ao longo de 2023. E um dos primeiros treinamentos é te ajudar a construir uma empresa de sucesso através do planejamento estratégico, que é essa aula sendo introduzida dentro desse tema, para lá dentro do workshop a gente fazer a nossa parte prática, né? E daí vai ser a parte prática, vai ser incrível, assim. Então, quem está aqui assistindo, se quiser, já pode clicar aí nos links que o Bruno disponibilizou no chat. Quem está assistindo essa aula gravada, pode clicar nos botões que tem aqui embaixo, já entrar aí para o nosso planejamento estratégico, porque a aula vai ser incrível, vai ser uma aula 100% online, 100% ao vivo, com muita interação, microfone aberto para a galera poder perguntar e tirar dúvida e tudo mais, e daí a gente vai ajudar todos vocês. E, por fim, entrar aqui nos nossos valores. Deixa eu tirar o negócio do Zoom que está na minha frente aqui, pronto. Então, valores, cuidado com os nossos, e daí por que a gente deixou cuidado com os nossos e os nossos estão abertos? Porque é para ser desse jeito mesmo. Então, quem que são os nossos? São os nossos clientes, são os nossos parceiros, são os nossos fornecedores, são os nossos concorrentes, a gente tem cuidado com eles também. São a nossa família, são os nossos parentes, são os nossos colegas. Então, o cuidado com os nossos, ele ganha uma amplitude muito grande justamente por a gente não afunilar. A gente podia ter deixado assim, cuidado com os nossos clientes. Beleza, mas daí às vezes o colaborador ele é super escroto com a família dele. Eu não quero trabalhar com gente assim, eu quero trabalhar com gente do bem. Então não adianta atender meu cliente bem e ser escroto com os colegas de trabalho, ser escroto com a família, enfim. Não é esse tipo de pessoa que a gente procura. Então, por isso que a gente deixou isso aberto. Autodesenvolvimento é porque a gente estimula a autoaprendizagem aqui dentro da empresa. Então, quando o colaborador fala assim, Rômulo, achei esse livro, acho que esse livro é interessante para a gente mudar um processo aqui na empresa, tem jeito de você comprar ele para a gente? Assim, cara, na mesma hora, eu nem discuto, assim, não, compro, a Amazon vai te entregar o livro aí na sua casa, então a gente disponibiliza ele no Kindle para você. Alguma forma de conseguir esse livro a gente dá. Às vezes esse livro a gente consegue achar o PDF dele na internet, a gente entrega o PDF, enfim, a gente está sempre fazendo isso. Integridade e transparência, que foi aquele exemplo que eu dei anterior, a gente é uma empresa muito honesta, uns com os outros e nós com todo mundo de fora, e muito transparente também. Então, na reunião de time que a gente tem toda sexta-feira, se a pessoa, por acaso, não olhou dentro das nossas dashboards quanto que foi o faturamento de dezembro, ela pode chegar na reunião e perguntar, Rômulo, você pode falar qual que foi o faturamento de dezembro? Sim, claro, com certeza. Se eu não tiver de cabeça, eu abro a dashboard na hora e mostro o resultado para todo mundo. Então, a transparência é com todo mundo. E transparência com o cliente também. Eu vejo muita empresa, e isso eu como cliente, tá? Eu vou dar um exemplo de eu como cliente. Eu estava usando um software, e o software dando problema, eu fui lá, acionei o suporte. Falei, tô tentando fazer isso, mas não tô conseguindo, ele tá dando erro e tal. Aí o cara vira e me fala, não, mas não tem problema nenhum. Aí eu assim, meu amigo, mas calma aí, né? Eu tô relatando que tem um problema, tá aqui os prints, tá aqui as imagens do que aconteceu. Você quer que eu grave um vídeo eu fazendo a parada? Não precisa gravar vídeo não, mas não tem problema nenhum, eu testei aqui, tá tudo funcionando. Tá, mas está funcionando para você, pode ser algum problema na minha conta, tem como você fazer uma análise? Então, essa transparência é exatamente por isso. A gente não leva em consideração o que a gente rodou, a gente leva em consideração o que o cliente está passando. Então, eu vou falar, não, beleza, você está com problema, vamos testar, vamos resolver isso.
E daí a gente vai, acessa a conta do cliente, faz o teste, abre uma videoconferência com esse cliente, fala, não, de fato, está com problema, a gente já vai corrigir. Quando a gente identifica esse problema, a gente fala, não, de fato, o problema a gente já vai corrigir. E daí tem uma correção de qualquer tipo de problema super rápido. Então, isso é transparência com o cliente, sabe? O cliente, ele sabe quanto que ele vai pagar todo mês, não tem conta surpresa. O cliente sabe que se ele perguntar qualquer coisa para a gente vai ser 100% honesto com ele. Então, a transparência e a integridade acabou englobando vários outros valores, como honestidade, deixa eu lembrar de outros aqui que a gente falou na época. Porque a gente queria que os nossos valores ficassem mais enxutos, mas que eles fossem muito abrangentes, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que integridade e transparência, todos vocês conseguiram entender o que exatamente a gente está falando sobre isso, né? Então, vamos seguir adiante aqui. Vamos lá. Uma outra coisa que a gente faz, e isso é uma coisa que a gente visita todo trimestre. Então, o que é um trimestre? O ano tem 12 meses, a gente divide o ano em 4 trimestres, bem parecido com o que a gente fazia na nossa época de escola, né? Eu não sei se hoje em dia é dividido assim, mas na minha época tinha os bimestres na escola, né? Porque janeiro, fevereiro e julho eram dias mortos, eram meses mortos, né? Porque eram meses de férias. Então, finalzinho de dezembro, janeiro, fevereiro ali, eram meses de férias, e daí tinha ali, se calculava apenas o bimestre, né? Mas dentro da empresa, como a gente trabalha 365 dias por ano, 12 meses e tudo mais, a gente faz essa divisão por trimestre. Então, como é que fica os trimestres? Fica janeiro, fevereiro, março, é um trimestre, abril, maio, junho, é o outro trimestre, julho, agosto, setembro, é o outro trimestre, outubro, novembro e dezembro é o último trimestre do ano. Beleza. Dividido o ano em 4 trimestres, aí agora a gente vai para a análise de SWOT, que nada mais é do que forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Tá? A gente a gente coloca esses 4 elementos para o ano inteiro. Só que depois a gente começa a pegar, por exemplo, a lista de fraqueza e começa a determinar, tá, essa fraqueza aqui, qual que vai ser o trimestre que a gente vai atacar ela para resolver ela? Porque, gente, ameaça e fraqueza foram feitos para ser melhorado. A gente lista isso para poder melhorar. E é exatamente essa análise de SWOT quem determina todo o resto do planejamento estratégico. Então, se você souber bem quais são as suas forças, quais são as suas fraquezas, as oportunidades que a sua empresa tem e as ameaças que você pode ter, você vai ter um baita de um planejamento estratégico, mas um baita de um planejamento estratégico mesmo, tá? Então vamos entender o que é cada um desses elementos para vocês já irem pensando sobre isso até o dia 19, que é o dia do nosso workshop, tá? Então vamos lá. Análise SWOT nada mais é do que encontrar a sua posição competitiva, né? Então, a análise SWOT, ela mapeia o caminho da sua empresa em direção aos seus objetivos. A gente identifica pontos fortes e pontos fracos, que são atributos internos, ou seja, que estão ali dentro da empresa, oportunidades e ameaças, que são as condições externas, ou seja, quando você olha para fora, né? Então, força e fraqueza, você trabalha olhando para dentro do seu negócio, oportunidade e ameaça, você trabalha olhando para fora, tá? E daí você, tendo essa visão para os dois lados, para dentro e para fora, você consegue descobrir a posição competitiva da sua empresa e daí você começa a estruturar essa página, que você, no nosso caso, vai ser uma planilha, eu vou disponibilizar uma planilha para você, você vai estruturar essa planilha com todas as suas forças, fraquezas, oportunidade e ameaça. Então, eu quero citar uma coisa importante para a gente. A gente, durante a pandemia, 2020, 2021, a gente cresceu absurdamente. Assim. A gente lançou a MaxBot em janeiro de 2020. Tá? Não tinha uma visão de pandemia, a gente não sabia o que ia acontecer, que esse coronavírus, Covid, sei lá qual o nome que você gosta de dar para isso, ia aparecer
a gente tinha um negócio, tinha um produto finalizado, a gente precisava lançar no mercado. Beleza, lançamos no mercado, estamos ralando ali janeiro, fevereiro e março, e daí em março vem o fechamento, aquele primeiro lockdown, quando a doença começou a chegar no Brasil de verdade, e daí as empresas todas fecharam e todas elas precisaram buscar alternativas para continuar vendendo, né, gente? A empresa é responsável por sustentar não só a família do dono, mas sustentar as famílias dos colaboradores também, né? Hoje, aqui dentro da Maxbot, nós somos 23 pessoas trabalhando, então são 23 famílias que a gente ajuda a sustentar. Então, a gente não pode ficar fechado nem um dia sequer, né? Então, esse ano nós trabalhamos, Natal, Ano Novo, não teve recesso de final de ano, não teve nada, porque a gente não pode ficar fechado e a gente também não pode fazer isso com os clientes que a gente atende, né? Então, quando veio essa pandemia, a gente foi rever o nosso planejamento estratégico ali no final do terceiro trimestre de 2021 e viu uma baita de oportunidade, falar, cara, vamos acelerar essa parada aqui, vamos rachar de vender, vamos colocar mais dinheiro em anúncio, vamos colocar mais uma pessoa para me ajudar aqui no comercial, que naquela época era só eu vendendo, só eu, acho que pelo menos uns 120 clientes, os primeiros 120 clientes, eu que atendi todos eles, e daí a gente foi acelerando, crescendo, eu fazendo implementação 3 horas da manhã, fazendo implementação sábado, domingo e tal, e não deixava a peteca cair de jeito nenhum. E beleza, nós aproveitamos, nós surfamos nessa onda durante muito tempo. Eu sei que um monte de empresa quebrou nessa época, um monte de pessoas, milhares de pessoas, infelizmente, perderam suas vidas, suas famílias ficaram arrasadas com tantas perdas e tudo mais, mas a gente está falando de oportunidade, de dinheiro, de fazer a empresa crescer. Então, a gente acelerou muito todo esse processo. E daí, para o planejamento de 2022, a gente já viu que a gente ia ter uma ameaça. Primeiro, a volta da normalidade, depois da pandemia, né? Depois do final da pandemia e a abertura de tudo que pudesse ser. Hoje ainda tem algumas restrições, tipo aeroporto você tem que usar máscara, aquela coisa toda e tal, mas, de qualquer forma, tinha algumas ameaças e a gente já tinha percebido que a gente ia ter algumas ameaças com o aumento de concorrentes, porque o mercado estava muito aquecido, esse mercado de chatbot, muito, muito, muito aquecido, a gente crescendo muito acelerado, outros concorrentes nossos que estavam ali, que entraram no mercado mais ou menos na mesma época, também ultra acelerados, e a gente viu que iam entrar outras pessoas, outras empresas no mercado, e daí, dentro do nosso planejamento estratégico de 2022, a gente conseguiu estruturar uma forma de criar barreiras de entrada, de se comunicar diferente e tal. Então, por isso que eu falo que é muito importante a gente conhecer as nossas fraquezas e ameaças, porque a gente consegue se preparar para isso, a gente nunca é pego de surpresa. E é, Desculpa. E é exatamente sobre isso que se trata o planejamento estratégico, né? E daí eu vou falar agora um pouquinho sobre cada uma dessas 4 áreas que compõem ali a, a posição competitiva do seu negócio. Primeiro são as forças, né? Quais as vantagens a sua empresa tem? O que você faz melhor do que ninguém, do que todos os seus concorrentes? Quais são os seus pontos de vendas exclusivos? Então, tudo isso você vai listando ali dentro da planilha que eu vou passar para quem entrar no nosso workshop. Você vai listando ali dentro da nossa planilha. E daí, depois disso, você vai sair para as fraquezas. Em quais áreas você pode melhorar? Então, você vai colocar todas as suas deficiências, lembrando que as fraquezas, as forças e tal, essa análise de SWOT, você não vai divulgar ela abertamente na internet para os seus concorrentes, nem nada, não. É um negócio da empresa, mas os colaboradores têm que estar ciente de que existem essas forças, essas fraquezas, essas oportunidades, essas ameaças, porque eles vão ajudar a solucionar esses problemas e vão ajudar a trazer novas oportunidades também. Daí, beleza. Em quais áreas você pode melhorar? O que falta na sua empresa? Que coisas seus concorrentes fazem melhor do que você? Então, isso tudo é ameaça para você tentar ajustar a sua casa para você se posicionar melhor no mercado. Daí que você vai criando diferenciais competitivos, você vai diferenciando a comunicação. Como é que meus concorrentes se comunicam? O concorrente se comunica
assim, 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 assado. Tá, como é que eu posso fazer diferente para eu poder sair lá na frente dele? Isso tudo são estruturas que você vai fazer quando você reconhece as suas fraquezas. Oportunidades. Que mudanças em tecnologia, políticas, padrões sociais pode ser uma oportunidade de crescimento para a sua empresa? Então, por exemplo, às vezes tem ali, vou citar um caso legal que já entrou em vários planejamentos estratégicos, não nosso, mas planejamento estratégico que eu fiz consultoria, de empresas que estão desenvolvendo produtos com base na cannabis, né, que é o material vindo ali da maconha. Então, uma oportunidade que eles veem é a liberação do mercado para uso da cannabis medicinal, né, para poder produzir medicamento, produzir outros produtos oriundos da maconha, que não seja como droga ilícita, vamos dizer assim, mas isso é uma oportunidade. O problema é que todo ano coloca isso no planejamento estratégico, e isso é uma coisa que fica embarreirada ali no Congresso e tal, que não consegue ir para frente. E é uma indústria que, por ser muito nova, não tem um lobby, não consegue fazer a coisa andar, mas já tem algumas aberturas na empresa e algumas aberturas nas leis que possibilita que você, por exemplo, importe a cannabis. Então, isso pode ser colocado como uma oportunidade. Você não tem como produzir o seu produto principal no Brasil, mas você tem como trazer isso de fora, de forma legal, de forma que vai passar na alfândega, que você não vai ter problema jurídico nem nada. Então, isso acaba se transformando numa oportunidade. E as ameaças? Quais são os obstáculos para o crescimento da sua empresa? Quem são seus concorrentes? Que fatores de mudança podem ameaçar a posição da sua empresa? Então, isso aqui, que nem eu disse, as forças e as fraquezas você está olhando para dentro do seu negócio e as oportunidades e ameaças você está olhando lá para fora, tá? Então, as oportunidades qual que é o mercado novo que eu posso atuar? Hoje eu atuo no nicho X, Y, Z. Beleza. O meu produto, eu consigo vender para o nicho A? Consigo. Às vezes eu preciso de fazer uma pequena modificação aqui, mas dá. Então, isso é uma oportunidade. Talvez seus concorrentes não estejam olhando para esse nicho. Daí você vai correr atrás desse nicho, né? E a ameaça, que eu disse, cara, tá entrando muito concorrente, todo dia eu recebo um anúncio novo de um concorrente novo, tem uma plataforma ali que permite que cada um transforme aquela ferramenta na sua marca e tal, e isso está inchando demais o mercado. Beleza, passou 2022, o início do ano, o primeiro semestre de 2022 até agosto, setembro, estava uma enxurrada de concorrente. E depois o próprio mercado foi se adequando, foi percebendo quais são as empresas sérias, quais eram as empresas que estavam ali só por conta de uma oportunidade e tudo mais, e acabou migrando para quem era empresa mais sérias, e daí a gente conseguiu vencer toda essa tempestade de concorrente e tudo mais, e isso facilitou demais todo o nosso processo, tá? Então, gravem bem isso tudo. Quem tiver aí e puder dar um print na tela para vocês depois lerem e relerem isso, porque esse material ele vai ficar disponível só para quem adquirir o workshop, né? Não vai ser um material que eu vou mandar lá no grupo para todo mundo. Quem adquirir o workshop vai ter acesso a essa apresentação e tudo mais. Mas, de qualquer forma, compensa vocês darem um print, porque isso é o que norteia, vou dizer, 80% do nosso planejamento estratégico é norteado em cima dessa análise de SWOT. Os outros 10% vai ser missão, visão e valores, porque aquilo ali ele é meio fixo, você não vai ficar mudando ele de ano em ano. A SWOT pode ser que mude de um mês para o outro, de um trimestre para o outro, enfim. Talvez ela mude, porque você vai resolvendo algumas pendências e vai melhorando outras coisas, e vai listando coisas que você encontrou defasagem depois, para você poder ir melhorando e tal. Então, é muito importante que quem estiver aqui assistindo a gente dê um print para a gente poder seguir adiante, tá? E daí, como eu falei, o planejamento estratégico, ele é um momento que
O próprio nome já diz que ele é estratégico, então você vai trabalhar todo o seu processo de estratégia que você vai executar agora em 2023. E também vai entrar toda a parte de tática e de execução. E daí a execução são as atividades. Como que você vai distribuir essas atividades? Ah, Rômulo, eu preciso melhorar o design da minha marca. Tá, quem que é o responsável por fazer isso dentro da sua empresa? Eu não tenho responsável. Beleza, eu tenho que contratar. Quem que eu vou contratar? Quando eu vou contratar? Quanto que eu vou disponibilizar para esse projeto? Então, a parte de execução, ela trabalha muito mais coisa do que simplesmente atividade. Você vai ter que determinar recursos para isso, você vai ter que liberar verba, você vai ter que colocar que mês isso vai ser executado e tudo mais, e depois você vai só gerenciando todo esse grande projeto, que o planejamento estratégico nada mais é do que um grande projeto de empresa, onde você vai acompanhar o desenvolvimento disso tudo, e quando a pessoa é sozinha, quando é eu presa, né, você meio que faz tudo, mas é legal porque você vai saber, ó, no mês de fevereiro eu tenho que resolver isso aqui de qualquer jeito, cara. Então, vou pegar o mês de fevereiro, algumas horas a mais ali, alguns finais de semana, para poder resolver esse problema, porque senão esse problema vai acabar gargalando outras coisas que eu planejei lá na frente. Então, o planejamento estratégico serve para qualquer pessoa, para qualquer empresário, né? Quem tem uma empresa de 100, 200, 1000 colaboradores, como quem tem uma empresa de um único colaborador, quem tem um MEI, por exemplo, né? Que é um microempreendedor individual. E daí, nesse planejamento, você vai ilustrar a estratégia, as táticas, a execução da sua empresa. Então, uma estratégia, uma lista de tática, saber como executá-las, são essenciais para atingir os objetivos da sua empresa. Use a estrutura em branco na próxima página para começar a preencher sua própria estratégia. E daí essa execução em branco é justamente a planilha que a gente vai preencher quem estiver participando ali do nosso workshop de planejamento estratégico, né? Mas eu quis detalhar um pouquinho também o que é cada uma dessas coisas, né? Então, estratégia. Estratégia é como seus métodos, tempo, recursos entram em jogo para cumprir toda a missão e a visão da sua empresa, né? Então, você estipulou ali aquela missão, visão, é lógico que aquilo lá é sempre uma estimativa de longo prazo, e daí você vai trabalhando ano a ano para se aproximar cada vez mais daquela missão e visão. Tática. São as táticas e são os métodos, recursos e técnicas específicos que você vai precisar para realizar a sua estratégia, né? Então, por isso que ele tem, inclusive, essa sequência, né? E a execução é como você vai empregar essas táticas que você escolheu, incluir os resultados, esses resultados têm que ser mensuráveis, tem que ter cronograma, tem que ter as entregas e tudo mais. Então, dentro do planejamento estratégico, a gente trabalha com meta, a gente trabalha com cronograma, então a gente coloca lá, ó, no trimestre tal, a gente precisa faturar tanto. Então, beleza, como é que a gente vai colocar, ó, no mês tal tem que fazer, vai ter esse evento, que vão dar picos de venda, não sei o que e tal. Então, queria exemplificar para vocês de como que a gente fez isso no último trimestre de 2022. A gente colocou aqui na empresa uma meta muito alta, que a gente não tinha batido ainda a quantidade de vendas que a gente precisava no mês para a gente poder bater aquela meta. Era uma baita de uma meta desafio, tá? Era uma baita de uma meta desafio. E o terceiro trimestre, ele é marcado por muitos feriados, né? Então, lembrando que o terceiro trimestre é outubro, novembro e dezembro. Então, a gente tem outubro, o feriado do Dia das Crianças, Nossa Senhora de Aparecida. Novembro, a gente tem finados e dia 15 de novembro, proclamação da República, se não me engano. Dezembro, a gente tem Natal e Ano Novo coladinho ali, que já é em janeiro, mas é de 31 para 1, né? Então, a gente tem muito feriado dentro desse trimestre, né? E alguns feriados acabam emendando, tipo, tem feriado numa quinta-feira. Cara, você tentar vender na sexta é muito difícil. Feriado na quarta-feira, a semana fica quebrada ali, fica sempre muito ruim e tal. Então, a gente teve um baita de um desafio. E a gente tinha um desafio muito maior, porque como a gente trabalha com muitas empresas de serviço, elas entram em recesso mais ou menos ali próximo do dia 20 de dezembro.
Então, para a gente prospectar novas empresas, para a gente poder vender mais, tinha que tudo acontecer antes do dia 20 de dezembro. E daí a gente fez. O que a gente fez? Tivemos um outubro dentro da nossa média, mas a gente falou assim, cara, o mês que vai ter que fazer toda a diferença e compensar os 3 meses tem que ser novembro. Então vamos pensar numa baita de uma estratégia de Black Friday, e daí nós fizemos o melhor Black Friday que a gente tem desde 2020, né? Foi a melhor do nosso histórico, né? Todo ano a gente cresce um pouquinho, mas essa nós crescemos muito nessa Black Friday, então nós conseguimos muitas vendas dentro da Black Friday, e a gente acabou optando por estender essa Black Friday até o dia 20 de dezembro. E daí foi que a gente conseguiu fechar muitas vendas, porque era aquilo ali, a pessoa tinha que fechar antes dela sair de recesso, porque quando ela voltasse, ela não ia conseguir mais aquela condição, e daí a gente conseguiu acelerar muitas vendas, nós conseguimos não só bater a meta, que estava um baita desafio, mas nós conseguimos ultrapassar essa meta acho que ultrapassou ela em R$ 10.000, se não me engano. Então, cara, foi uma baita de um desafio que a gente teve no final do ano, e agora a gente fica confortável para a gente se desafiar cada vez mais em 2023. E daí, para a gente concluir esse raciocínio desse último trimestre, o que a gente fez? A gente teve a meta, né? A gente lançou uma estratégia, e daí a gente pensou o que seria feito em cada um daqueles 3 meses para a gente poder conseguir bater aquela meta. A gente transformou isso em tático e daí distribuiu todas as funções e todos os times muito englobado, fazendo focado em bater aquela meta, e trabalhou toda uma execução. Então, os vendedores, a gente estava muito em cima ali, vamos fechar, como é que está indo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, foi muita aceleração, mas a gente é uma empresa humanizada, vamos dizer assim. A gente não fica colocando pressão em cima do nosso time de vendas, em cima do nosso time de marketing, a ponto do cara se estressar, do cara ter um burnout, do cara ter qualquer coisa parecida, assim, sabe? É uma, é uma pressão do bem, assim. É uma pressão onde todo mundo se ajuda. Então, por exemplo, o vendedor fala assim, ó, eu tô com um cliente aqui, ele está querendo fechar, só que eu tenho uma outra demonstração para fazer agora e tal. Alguém pode fazer? Claro, eu faço e tal. Daí outro fazia, e daí o outro focava na venda e tal. Então, é uma pressão muito em cima de colaboração, né? Tanto é que depois eu vou até postar nos meus stories lá, um resultado de uma pesquisa que a gente fez, de como que é a nossa cultura da empresa. Daí vocês vão ver que é uma cultura muito voltada à colaboração. Exatamente por causa disso. A gente tem a execução, tem o plano, tem o que vai ser executado. Mas a gente consegue fazer pequenas mudanças, do tipo, cara, eu estou atolado, você pode me ajudar nisso? Claro, vamos junto. A gente está junto, nós somos um time só. Então, essa execução para a gente é um negócio que funciona e funciona muito, muito, muito bem, tá? Então, assim, hoje o conteúdo era um conteúdo mais acelerado mesmo, para vocês poderem entender, né? Eu já até finalizei aqui, então pedi de novo para vocês me seguirem ali no Instagram, me seguir no LinkedIn. Eu posto poucas coisas no LinkedIn, mas segue lá o Instagram, segue lá o YouTube, que é onde a gente tem muito conteúdo bacana. Quem quiser chamar no WhatsApp também tem o QR Code aí. Mas assim, vocês podem ter certeza que a empresa que faz um bom planejamento estratégico, ele tem 99% de chance de crescer em comparação à empresa que deixa a vida me levar. Para quem não sabe o caminho, qualquer caminho serve, né? Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Então, eu queria pedir para vocês que estão aqui assistindo no ao vivo com a gente, pedir para vocês que estão assistindo gravado aqui, você que está assistindo gravado, provavelmente você esteja na nossa página de vendas do workshop. Então, pode clicar aqui embaixo, pode fazer sua compra, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender de ter o nosso acompanhamento no seu planejamento estratégico, tá bom? Muito obrigado a todos.
eu vou encerrar essa gravação, porque agora entra a nossa mini mentoria para a galera que está aqui assistindo, e daí a gente se vê na próxima segunda com um novo tema de aula. Muito obrigado, galera.